Bom dia, meus amigos. 19 de junho de 2025. Estou aqui vendendo as peças da minha empresa, né? Tá aqui esse compressor que eu uso, preciso muito do meu trabalho, mas vou vendê-lo também. Estou vendendo praticamente todas as coisas. Vou continuar trabalhando, mas eu quero dizer ao meu querido Brasil, à minha cidade de Uberlândia, algo muito importante. Essa questão do urânio, que possivelmente já foi nos alertado que o governo Lula está envolvido em transportar para o Irã, a coisa é muito maior do que isso. De uma forma bem simples, eu quero dizer a vocês, prestem muito bem atenção, que esta filosofia marxista, ela se infiltrou como solução para a sociedade. Em 1917, quando estourou a Revolução Bolchevique na Rússia, que mataram os reis, ou seja, gravem bem, histórias de vida. Histórias de vida de quem? Da sociedade. A forma como a sociedade vai entendendo os seus papéis. E as lutas de classes, elas aconteceram de dois âmbitos. Ela, em instância, a busca pela ordem em agrupamentos, nós vimos isso com os mongóis, com os nórdicos, e de lá para cá vieram se formando reinos, poderes. E teve ditadores, sempre houve ditadores em qualquer forma de governo. Mas como a história é muito grande, vamos focar. 1917, matam histórias de vida, liberdades, ditaduras. E pessoas que sofrem as intempéries, prestem bem atenção, na vida, da natureza, da falta de união de todas as pessoas do planeta Terra, aprendendo a fazer o globalismo, a comercialização internacional. 1919, no Brasil, em Ribeirão Preto, já haviam grupos comunistas. A Rússia já estava expandindo os seus erros desta filosofia marxista, leninista, trotskista. E Stalin, nós vimos o que ele conseguiu fazer quando governou. Meus amigos, quero dizer a todos vocês que, infelizmente, em 1935 eles já estavam metralhando, roubando, ameaçando, repetindo os mesmos erros da Rússia. Vai entendendo, Rússia. Em 1964, aquele médico amado Ernesto Che Guevara, com metralhadoras, com viés ideológico, com uma forma de tentar ajudar os pobres, sem emancipação, sem educação, sem apresentar leis, sem apresentar projetos, um estudante, um imbecil, um aprendiz da vida, querendo dominar os que já dominam. Incrível. Novamente, como os assassinos comunistas mataram os reis na Rússia, Ernesto Che Guevara matou o sonho cubano. O general Camilo, famílias inteiras dizimadas, neste mesmo viés de tomada de poder, assim como os mongóis tomaram riquezas, dividiam para conquistar. Ernesto Che Guevara, em 1964, na Revolução em Cuba, eles tomaram o poder. Em 1964 ainda havia os generais honestos. Enfrentaram esses comunistas e os prenderam. General João Figueiredo sabia em separar as dualidades e polaridades dentro do eixo comunista dos imbecis que infelizmente se fizeram lá da minha região do Nordeste. Quero mandar um abraço para a minha família de lá, do Rio Grande do Norte, ao meu querido bisavô que odiava vagabundo, nunca gostou. Nós somos nordestinos, odiamos uma postura como desses vagabundos, criminosos, comunistas, socialistas, ignorantes, atrasados, como diz o doutor Enéas de lá também, incompletos para a vida e desrespeitosos. Em 64,
Nós já conhecemos muito bem a história. General Figueiredo não queria iniciar todos. Ele sabia separar, como a Bíblia separa, como Deus separa, como diante do sol, os alunos, os aprendizes dos intelectuais. Ele sabe muito bem que eles querem destruir um modelo livre para destruir a Deus sobre a questão de ter ou não ter pecado. Pode ou não pode, ser quente ou frio, pequeno ou grande. E eles dividem a sociedade através dos problemas das famílias, deturpando, pegando os pais e mães vagabundos que não conseguem segurar os seus desejos, mal conhecem as suas consciências, e eles criam diversidades de pecados e afloram isso cada vez mais e abrem espaços para os demônios que vendem seus produtos narcóticos e outros produtos para prender as consciências humanas. Gravem bem que a Rússia, de forma resumida para não ficar extenso, são inúmeras informações. Hoje, 2025, deixo bem claro ao meu querido Brasil que no Oriente Médio, o grande anzol para o projeto comunista é o Irã. A Itália deve respostas ao mundo que em 155, salvo engano, depois de Cristo, também foi o eixo deste pensamento religioso, que nada mais é que era o pensamento que veio aflorar no entendimento de Maomé, que é a luta de classes. É dominar para construir o seu reino. Apoderar de alguma forma através de um mensageiro, de um ano, através da espada, da bala. E a Rússia, muito bem inteligente, transportam que as nações mais bem armadas, maiores, vão dominando sobre as outras. Não existe o coraçãozinho do amor. Fantasia de imbecis. Eles precisam expandir-se para tomar as riquezas de outras terras, porque as suas terras vão sendo comidas e eles precisam comer a dos outros. Será que me compreendem? Meus amigos, e no Oriente Médio, o Irã é a base para este grande reino estabelecida de 1917, a Revolução Bolchevique, e exportou para o mundo as suas indecências da luta de classes, do dividir para conquistar, e na certeza sem Deus, que não há espaço para todos, de roubar o que é dos outros, emprestando dinheiro, fazendo investimentos, e o povo só comendo um espetinho, com o Caetano Veloso e com esses da cultura que se venderam também, brasileiros, que se tornaram sem honra para comer e beber e tomar vinhos caros. E no Oriente Médio, o Irã, utilizando isso que a Itália tomou através do imperador Adriano, aquelas terras de Israel, o povo sofrido, que veio ter uma identidade nacional na história da humanidade em 1948, salvo engano. E a Rússia sabe muito bem que nas Américas, se perder o Brasil, com a história do urânio para o Irã, perdendo aqui nas Américas o Brasil, perderão a grande força para controlar outras nações, como desde 1917 os fóruns internacionais comunistas, primeiro Foro Internacional, segundo Internacional Nacionalista, e depois o Foro de São Paulo aqui nas Américas, com os narcotraficantes, com as Farc, tudo que nós temos de pior do eixo para controlar o Estado de Direito. Flávio Dino sabe muito bem disso. Esse será arrastado do Supremo Tribunal Federal em breve, pois essa república é uma república de brasileiros honrados e nós não vamos abrir mão! Demônios! Meus amigos da cidade de Uberlândia e de todo o Brasil, a Rússia nada mais é do que o fascismo puro. Em que sentido? De forma intelectual, Hitler tinha conhecimento de como deveria as suas expansões de territoriais, esse conhecimento do materialismo, e em cima do materialismo Hitler sabia plenamente que tinha que apresentar boas propostas, criar um centro de controle, e deu de forma simples o socialismo até um ponto, mas depois haveria de controlar com mão de ferro. A Rússia nada mais é
do que uma geração construída dentro de um viés ideológico, já tem uma identidade, e tudo se parece perfeito para cuidar da sua própria nação, mas desrespeitam as outras nações e traem seu próprio povo russo, levando ao matadouro, pois outras nações jamais irá aceitar vieses assassinos que dilaceram histórias de vida, transferências de riquezas, e precisa emancipar o povo para fazer concorrência. E neste momento da história, neste dia, neste feriado tão importante, é importante nós compreendermos claramente que a Rússia está extremamente em alerta vermelho, pois sabe que o Brasil é uma grande força nessa luta, desse jogo de poder aqui nas Américas, para poder tomar os Estados Unidos e todos os seus aliados. E sabe que no Oriente Médio nós temos Israel, uma força importante para o mundo, inteligente, com a maior quantidade de prêmios Nobel. E nós vimos os ignorantes que não aceitam suas famílias rompidas, as suas trajetórias de pecado, querem dominar aquilo que não pode fazer a roda circular. Como são muitas as histórias, muitos os pontos, jamais poderemos aceitar as mentiras. Nós precisamos evoluir o nosso povo, transformar seus corações, suas mentes e suas consciências a fazer as coisas certas para transferir as suas riquezas para os seus filhos. Muda Brasil! Tchau! Manda um abraço aí, Belinha. E aí? O Beethoven, a Bruninha não está. Até mais.